A gente fala agora sobre empatia, uma palavra que está sendo bem repetida nesses últimos dias, nesses últimos meses. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E como fazer isso nessa fase tão difícil da vida de todo mundo? Como compreender o seu amigo, seu vizinho, seu chefe, ou até mesmo aquela pessoa que discorda de você, que tem opiniões contrárias? Nós temos visto nas redes sociais muitas declarações de ódio entre as pessoas e por vários motivos. Como evitar tudo isso? Como aliviar o coração e tentar ser mais empático? São assuntos da nossa conversa agora com o gestor em educação, Jaime Ribeiro. Ele é autor do livro Empatia, por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Oi, Jaime, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Gostei bastante do que você falou, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente e agir a partir dessa perspectiva. É muito importante, Pedro. Porque a gente tem visto ultimamente, sabe, Jaime, e principalmente na rede social, né, na internet, né, pessoas se agredindo de formas muito graves, com ofensas muito graves, demonstrando um ódio muito grande. Como é que a gente pode reverter isso? Provavelmente estamos experimentando agora, com intensidade nunca vista antes, a ascensão do ódio, da intolerância, do egoísmo e também um retorno de disfunções humanas que a história parecia já ter enterrado, Pedro. Tudo isso como pano de fundo, tendo a pandemia como pano de fundo, né? Que é a maior crise, o maior desafio que a humanidade tem enfrentado nos últimos 100 anos. A pedida agora é nós tentarmos compreender o outro como um ser diferente, porque não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo... O momento agora é um momento muito complexo. O filósofo Aristóteles, conhecidíssimo, ele diz que o ser humano ele é um animal social. Ele precisa dessa socialidade. Por causa desse distanciamento social, nós fomos retirados da nossa rotina de forma muito abrupta. Isso tem feito com que todo mundo saia um pouco da casinha. E aí, por causa dessas emoções, desses sentimentos novos que as pessoas estão experimentando, o que acontece? Acontece o descontrole emocional. Por causa disso, vem essa sensação de agressividade, de ódio, de conflito. A verdade é que o que mudou, né? A gente, falando sobre redes sociais, há bem pouco tempo atrás, a gente imaginava que as redes sociais eram um lugar para se fazer amigos, para se conectar com aquelas pessoas de antigamente, até para desenvolver novas relações. O que você acha que mudou, né? Para a gente estar aqui na TV agora falando sobre o ódio nas redes sociais. A gente precisa refletir exatamente sobre essas mudanças, né? Agora, ô Jaime, a empatia deve começar como? A empatia deve começar pela escuta. Pela escuta, por entender que aquela comunicação do outro é uma comunicação que tem uma história. Ninguém simplesmente chega com uma ideia do nada e coloca para você ou uma experiência. Toda pessoa tem uma história e é preciso que a gente escute sem esse julgamento. Na verdade, o ódio e os conflitos, eles se multiplicaram, em especial por conta das redes sociais. Não foi porque nos tornamos maus. Nós não nos tornamos pessoas diferentes do que éramos antes. Essa polarização, a discórdia e a falta de confiança, ela vem por meio de estratégias digitais extremamente sofisticadas. E é preciso que nós estejamos preparados para nos protegermos com isso, com o pensamento crítico. Agora, antes do pensamento crítico, que é identificar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, é preciso a gente ouvir de forma atenta o outro. E por conta dessa questão do distanciamento social, por conta dessa loucura toda que todo mundo está vivendo e aprendendo, é muito importante que a gente entenda que cada ser humano está experimentando sensações e emoções diferentes. E essas sensações e emoções, muitas vezes, são manipuladas pelo próprio comportamento que a pessoa tem dentro das redes digitais, das redes sociais. O senhor fala aí dessa questão do ouvir, né?
E aí remete muito a gente compreender o outro. Eu estava lembrando aqui de uma frase de um escritor francês, o François Rabelais, que ele fala exatamente disso, que a vida é difícil para todo mundo, desde que a compreensão e a boa vontade não sejam utilizadas. Então, a gente precisa compreender mais o outro. Agora, é muito difícil, às vezes, você compreender aquela pessoa que discorda de você, aquela pessoa que tem opiniões contrárias a você. E a gente observa muito nesse momento pessoas com opiniões políticas diferentes. E elas continuam se agredindo muito, mesmo nesse período de pandemia, que a gente deveria se unir mais. Para essas pessoas, qual é o conselho do senhor? O que eu tenho feito, Pedro, eu tenho falado bastante isso nas palestras, é que nós precisamos reforçar a questão do pensamento crítico nesse momento difícil, porque não é só ter empatia. É preciso a gente identificar exatamente o que está acontecendo. Quando você recebe uma mensagem, não importa se é de um político, se é de um religioso, se é de um influenciador ou de uma pessoa que você gosta muito e admira, se essa mensagem trouxer para você angústia, medo, ódio, raiva, ela precisa ser revisitada. Você precisa olhar essa mensagem com mais carinho, com mais criticidade. Porque se essa mensagem, seja uma mensagem por WhatsApp, uma mensagem, qualquer tipo de mensagem, se você recebe a mensagem e sente esse tipo de emoção, você tem que prestar atenção um pouco mais nela para poder se defender também. Por que se defender? Porque muitas vezes nós estamos sendo vítimas das fake news ou de mensagens de ódio que têm por objetivo alcançar o âmago do nosso ser, alcançar sentimentos que estão guardados dentro de nós e que alcançam esses sentimentos e faz com que a gente exteriorize. Então, se a mensagem está causando algum tipo de angústia, raiva ou ódio contra instituições, contra pessoas, contra grupos, contra etnias, é importante se revisitar, porque certamente essa mensagem não é boa. Jaime, muito obrigado por conversar com a gente, trazer todas essas informações que a gente possa, sempre se colocar no lugar do outro, em cada ação que a gente vá fazer, em cada palavra que a gente for proferir, sempre pensar no outro, como o outro vai estar recebendo isso. Muito obrigado, uma ótima quinta-feira para o senhor e bom trabalho. Para você também, Pedro. Obrigado.